Qual é o passo a passo para eu participar de um pregão eletrônico? Então vamos lá. Primeiro ponto, o edital. Chegou o edital, o que eu vou fazer? Eu tenho o edital em mãos. Qual o olhar que eu tenho para esse edital no primeiro momento? Eu vou olhar aqui qual o objeto e qual o portal. Por que eu faço isso nesse primeiro momento? Eu preciso entender se nós já temos cadastro nesse portal que vai acontecer, o pregão eletrônico, e se o objeto que está sendo licitado eu consigo atender 100%. É o primeiro olhar. Aqui, ok. Tudo ok, beleza. Segundo passo, análise do edital. Quando a gente faz a análise do edital, uma coisa que eu ensino desde quando eu comecei nesse mercado, que você precisa pegar um edital, quando a gente imprimia aquele edital no passado, e pegava canetas de cores, 3 cores diferentes, e nós grifávamos. Amarelo era vou dar um exemplo aqui que eu não me lembro exatamente as cores, mas amarelo a gente passava as dúvidas contábeis, dúvidas de alguma documentação que eu ia ver com o contador. Vermelho, dúvida jurídica, alguma dúvida relacionada ao processo, ao pregão eletrônico, mas dúvidas jurídicas. Então, vermelho, jurídica, amarelo, eu colocava as dúvidas contábeis e a verde eu colocava dúvidas que eu precisava tirar com o pregoeiro. Éder, como assim? Quem redigiu aquele edital? Não foi o pregoeiro, a equipe de licitação daquele órgão? Então tinha dúvidas que eu entrava em contato com o pregoeiro para tirar essas dúvidas. E tinha mais uma 4ª cor que eu colocava às vezes. O objeto que está sendo licitado, o objeto, Éder, eu atendo esse objeto, mas eu pegava a descrição desse objeto e passava para o fabricante. Como eu era distribuidor, eu não tinha o produto em estoque. Só que eu vendia produtos de certas indústrias que eu pegava esse orçamento, a indústria me dizia assim: olha, Éder, nosso produto atende 100%, está aqui o orçamento. Ok. Feito essa análise, teve alguma dúvida jurídica? Não, está tudo dentro da lei. Precisou tirar dúvida com o pregoeiro? Tá, tinha uma dúvida ali, perguntei, o pregoeiro já respondeu. Como que tira essa dúvida? Através de um esclarecimento. Passa um e-mail, questiona o pregoeiro e ele vai responder. Porque é o papel dele responder você por quê? Se acontece alguma falha no processo, é ruim para ambos. Quando o fornecedor questiona, ele mesmo já está ajudando o pregoeiro a ver se cometeu alguma falha, para não depois gerar um recurso contra a razão, sendo que você pode evitar esse problema antes da fase de lance, ok? Então, feito isso aqui, analisou o edital, tá tudo ok? Beleza. Segundo passo, vamos cadastrar o pregão. Cadastramos com antecedência, não deixe para cadastrar de última hora. Tem portais, exemplo a Caixa Econômica, que quando você credencia para aquele pregão, quando você cadastra, o que acontece? Qualquer movimentação que vá acontecer naquele processo, até mesmo dele ser suspenso por alguma empresa ter entrado com impugnação, alguma coisa que precisa ser feito para regularizar aquele processo, a Caixa te envia e-mails dizendo o que está acontecendo. Foi suspenso isso, aquilo. Então, por isso, a preocupação de cadastrar com antecedência. No portal do Compras, quando você cadastra com antecedência e esse pregão é suspenso, você vai acessar a aba de suspenso, você consegue visualizar aquele processo quando você não encontra mais no dia, na fase de lances. Você cadastrou o pregão, não abriu para disputa, o que acontece? Você vai lá nessa aba de pregões suspenso, alguma coisa assim, e consulta o que aconteceu. Mas para isso você tem que cadastrar o pregão. Quando você coloca aqui cadastrar, nos portais você cadastra documentos de habilitação, toda a documentação organizada, daquela documentação que foi solicitada no pregão e a proposta. Tem portais que ainda eu não tenho visto solicitar isso. Vou dar um exemplo, a Bolsa Eletrônica do Estado de São Paulo. Eu atuo na BEC desde 2009 e a documentação você anexa quando solicitado pelo pregoeiro da empresa que venceu aquele certame. Aí vai para a nossa planilha. Geralmente temos a planilha no computador e eu rabisco na parede aqui do escritório, na parede não, no vidro, as datas com os horários do pregão eletrônico para não perder e ficar bem na minha frente olhando essas disputas. Quando é valor expressivo, um valor acima de um certo valor, eu participo. Se não,
alguém da equipe participa nesses pregões eletrônicos. Depois de cadastrou, fase de lances. Nessa fase de lances é muito importante você já ter os valores mínimos antes dessa fase de lance. Não deixar para ter isso na hora do pregão. No caso, você que é empresário, já sabe seus custos, sabe fazer todos os cálculos, você senta ali e vai participar, já sabe até onde você pode chegar. Mas no caso nosso, nós atuamos na maior parte dos pregões na consultoria pontual e consultoria mensal. Então eu preciso desses números, tudo com antecedência, para na hora até mesmo para configurar uma ferramenta que vocês vão aprender também, que é a ferramenta de lances, para configurar os mínimos com antecedência. Não fazer isso na hora do pregão, até porque às vezes você tem um pregão só, dá para fazer. E quando você tem vários pregões? Então você não pode fazer isso de última hora. Cadastrou, participou da etapa de lance, de preferência que nessa hora você foque aqui. Esqueça o celular, não fique com o celular na mão, não fique ouvindo outra coisa, participe do processo. Terminou o pregão? Acabou, ganhou o pregão? Muito importante acompanhar o chat. O chat da disputa. O chat, geralmente, alguns portais, ele é aberto para um diálogo somente entre o pregoeiro, a equipe de licitação e o vencedor. Agora tem portais que o chat é aberto e ali começa um diálogo, uma conversa. No portal do BEC mesmo, a Bolsa Eletrônica do Estado de São Paulo, você anexa os documentos praticamente no chat. O pregoeiro abre o chat, começa o diálogo, dá a opção de você subir aquela documentação toda ali na parte do chat. Feito isso, ganhou o pregão, enviou a documentação, agora você precisa algo muito importante que as pessoas não fazem: acompanhar. Ganhando ou não esse pregão, você precisa acompanhar, porque hoje em dia, pessoal, pregão eletrônico lá no passado era preço, hoje não é mais preço. Hoje você precisa ter 100% daquela documentação, orientação, e fica o mais próximo, se você não tiver preço para arrematar aquela disputa, fique bem classificado. Por quê? Vocês vão visualizar cada vez mais, nem sempre os primeiros colocados que estão levando essa disputa, e sim aquele que tem um preço justo, documentação correta, acontece desclassificação dos primeiros, talvez por falha de documentos, ou até mesmo por jogar o preço muito lá embaixo, não conseguir honrar e chega até a tua empresa com preço justo, que você consiga honrar esse contrato até o final, ok?